A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje neste vídeo eu quero apresentar duas refutações muito fortes e importantes para que você, católico, entenda de uma vez por todas. Se der tempo, farei duas, se não der, farei uma, porque a primeira é grande. Senão eu farei um segundo vídeo falando da outra refutação. Já está no canal do canal Tradição Católica e Debates o vídeo do debate do padre Luiz Toro com o herege Eduardo Gutierrez. É um dos hereges do mundo hispânico, da América Latina, que mente, denigre a imagem da Igreja Católica. Nosso segundo canal está lá. Debate do padre Luiz Toro com Eduardo Herege. Eu não coloquei Eduardo Gutierrez, eu coloquei Eduardo Herege. E no seu primeiro vídeo, que foi o vídeo no seu debate, na sua argumentação, ele disse que a igreja não poderia ser fundada sobre Pedro. Porque Efésios capítulo 2, preste atenção, meus irmãos, Efésios capítulo 2, versículo 20, diz: estais edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Veja a deturpação e a mentira que esse homem passa para os tontos, para os sem conhecimentos, em dizer que os profetas que aparecem em Efésios 2:20 é os profetas do Antigo Testamento. Aí ele usa Isaías 28, 16, 17 para falar da pedra, que era Cristo. Aí ele usa da pedra espiritual, da água que o povo bebia, para dizer que é Cristo, o fundamento é Cristo. O fundamento de baixo é Cristo o fundamento. Veja a mentira descabida desse sujeito. O padre Luiz Toro não refutou da maneira que eu vou refutar, porque era um debate sobre a primazia, sobre o primado de Pedro, mas eu vou mostrar que esses profetas, que esse Senhor falou é mentira. Não são os profetas. A palavra que aparece ali, o termo profetas, não faz referência ao Antigo Testamento. Está se fazendo referência, sim, ao fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou profetas consagrados dentro da igreja. Vou mostrar no magistério, eu vou mostrar, tirando o couro pelo sovaco desse sujeito, desse falso profeta, desse farsante, desse mentiroso. Veja, ali em Atos dos Apóstolos, quando Jesus sobe em Atos 1, a Bíblia Sagrada diz que tinha 120 pessoas. Os 12 apóstolos, algumas mulheres, entre elas Maria Santíssima, mas 120 pessoas. E profetas. Profetas são aqueles que evangelizam, são aqueles reconhecidos pela igreja. Então são os profetas evangelizadores. Presta atenção, eu vou te mostrar agora na Bíblia Sagrada, em duas partes, refutando a mentira desse farsante, desse falso profeta, desse Sila Maracutaia do mundo hispânico. Olha só. Preste atenção. Em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, vai falar quem são os profetas do versículo 20 de Efésios 2. Esses profetas estão englobados neles o diaconato e o presbiterado. Esses profetas são profetas consagrados, ministerialmente falando. É o sacerdote ministerial, para oferecer dons e sacrifícios, como diz a primeira carta de Pedro 2, versículo 4 em diante. Um sacerdócio para oferecer vítimas espirituais, o corpo e o sangue de Cristo. Então, se nós formos ver dentro da Bíblia a instituição apostólica, a sucessão apostólica, nós vamos ver Paulo ordenando 12 bispos. Paulo era o que? Apóstolo. Nós vamos ver Paulo ordenando Tito, vamos ver Paulo ordenando Timóteo, ordenando bispo. Na igreja primitiva,
A ordenação de Paulo, ele foi ordenado padre, no mesmo dia foi ordenado bispo. Era assim na igreja primitiva. Esses dias teve um relato de um santo que eu posto nesse canal, do santo do dia, que o sujeito foi ordenado padre e bispo no mesmo dia. Então, isso acontecia, isso era normal na igreja primitiva, não é como os dias de hoje. Não é? Olha só. 1 Coríntios 12, 28. Vamos ver quem são esses profetas? Vamos lá? Que ele mente dizendo que é os profetas do Antigo Testamento e chega a usar, deturpando o Monte Tabor, que Moisés e Elias, que é os profetas do Antigo Testamento que aparecem, esquece de Lucas 16, 16, que diz: a lei e os profetas duraram até João Batista, fazendo referência ao Antigo Testamento. Esse senhor é adulterador de Bíblia, esse senhor é acostumado a adulterar a Bíblia, a deturpar, a mentir para os tontos, como diz o padre Luiz Toro. Mas o padre Luiz Toro tirou o couro dele pelo sovaco. Olha só, vamos lá. Na igreja, 1 Coríntios 12, 28, aqui está a constituição dogmática do magistério da igreja. Presta atenção. Magistério da igreja, como começou o magistério, olha só. Presta atenção. Na igreja, Deus constituiu constituição dogmática apostólica, sucessão apostólica. Como começa? Jesus 10, 1 de Mateus começa, escolheu 12. Vamos lá. Que deu o nome de apóstolos. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Aí está. Primeiramente, quem Deus constituiu? Os apóstolos. Porque Jesus é Deus. Quem foi que constituiu os apóstolos? Jesus. Então está dizendo Deus constituiu. Quer dizer que Jesus é Deus. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Pacata. Aqui está. Tirando o couro desse sujeito pelo sovaco. Ou ele quer dizer que na igreja Deus constituiu, a Bíblia diz primeiro os apóstolos. Se esses profetas aqui faz referência ao Antigo Testamento, veja o tamanho da mentira. Porque era para estar escrito os profetas antes dos apóstolos. Deus constituiu em primeiro lugar os profetas, aí sim, estava fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Aí, em segundo lugar, os apóstolos, a referência ao Novo Testamento. A nova aliança. Profetas representando a antiga aliança, apóstolos representando a nova e eterna aliança. Mas não é assim, meus irmãos. Veja que a Bíblia Sagrada diz que Deus, Jesus, constituiu em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, depois dos apóstolos, vieram os profetas. Onde aparecem os profetas? Lucas 10, capítulo 10. Em Lucas capítulo 10 está lá os discípulos, os profetas, né? Mas que eram profetas também ordenados. Digo, faz referência, no magistério faz referência, aos diáconos faz referência, aos presbíteros na igreja primitiva. Esses profetas, evangelizadores, enviou 2 a 2, como está lá no capítulo 10 de São Lucas, os 82, se eu não me engano aqui, os 72 profetas. Esses 72 profetas vieram depois dos apóstolos. Os apóstolos instituíam, batizavam, crismavam eles, aplicavam, davam os sacramentos e enviavam em missão para anunciar. O próprio Jesus, quando expulsa os demônios daquele homem de Gadara, ele pede para ir com Jesus. Jesus disse: não, vá ser testemunha em sua casa. Jesus está enviando o profeta para ser testemunha na casa dele. Não é? Então eles são profetas da igreja primitiva. Que profeta do Antigo Testamento que nada? Veja só, meus irmãos. Em primeiro lugar, Deus constituiu na igreja constituiu em primeiro lugar os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores da igreja. Está aqui, ó. Depois os que têm os dons de milagres, o dom de cura, o de socorrer, o de governar, o de falar diversas línguas. Aí quando você vai para Efésios, o próprio livro de Efésios, para refutar a deturpação dele, de Efésios 2:20, está edificado no fundamento dos apóstolos, nova aliança, e profetas,
Antigo Testamento. Mentira. Esses profetas do versículo 20 esses da igreja primitiva. São os da igreja primitiva. E quando nós pegamos Efésios 4:11 diz: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas. Repare que aparece que Jesus constituiu de um grupo os apóstolos, os principais, sobre o qual Pedro, a Quefas, diz: edificarei a minha igreja, e edificou, em Mateus 16:18, e deu autoridade ao Papa do que ligar na terra, ligar no céu, no verso 19. E veja, os profetas e outros evangelistas, os 4 que escreveram os evangelhos, e pastores. Quem são os pastores? Os bispos. Os bispos, aqui já aparecem os bispos. Então aqui está a constituição do magistério da igreja. A instituição do magistério da igreja que está relatado, né, nas 2 passagens bíblicas, o termo profetas. Então não está falando ali em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra do ângulo o próprio Jesus Cristo. Então veja, o próprio Jesus Cristo. E a igreja edifica-se em Cristo. Ela vai se edificando porque Cristo faz com que a igreja cresça. Como nós vemos em Atos, como a igreja cresce. Em Atos, capítulo 2, versículo de número... Veja. 46. Um deles de coração frequentava o templo todos os dias, partia o pão nas casas todos os dias e tomava comida com alegria de coração. Versículo 47, parte B. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então o Senhor colocava outras pessoas, fazia com que outras pessoas viessem para a igreja, porque na igreja eram salvos. Então fora dessa igreja, então vamos crescendo espiritualmente, como diz o versículo 21 de Efésios 2, vamos crescendo espiritualmente na igreja de Cristo. Então está aqui, meus irmãos, refutando, mostrando a mentira desse Senhor. Esse Senhor é mentiroso, é um charlatão, é o Sila Maracutaia do mundo hispânico, que persegue, fala mal. Ele falava mal do padre Luiz Toro pelas costas. Isso chegou até o padre Luiz Toro, até o padre Luiz Toro foi no país dele, desafiou um debate, né? O padre Luiz Toro passou 5 dias no país dele, até que não teve como ele se esconder, ele foi para o debate e levou um cacete do padre Luiz Toro, no bom sentido, couro pelo sovaco, por tudo que é de canto, o padre Luiz Toro tirou o couro dele. Então, meus irmãos, está aqui refutado, mostrando a mentira desse Senhor protestante. Está refutado. O padre Luiz Toro não fez isso, mas eu fiz. Mostrando a mentira desse farsante. Não é? E assim sai mentindo para muitos. E as pessoas não têm o conhecimento da Sagrada Escritura, não conhecem a Bíblia, né, o contexto histórico. Aí cai na lábia desses lobos, esses contos de comadres, e passam pela lavagem cerebral. 1 Timóteo 4, 1 e 2. E aí depois que faz a lavagem cerebral, meu amigo, para voltar, só o milagre da Imaculada para trazer de volta. Deus abençoe a todos. Se inscreva nesse canal, nos ajude se puder. Não é? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.